A você que está ao alcance da minha voz nesse momento, eu te desejo um ótimo dia, desejo também que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus dias de vida, da sua caminhada, e que o Senhor continue falando conosco profundamente. Esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que é recorrente na nossa vida, no nosso dia a dia, é o assunto do perdão, e uma vez ou outra nós precisamos ouvir, ponderar, reavaliar, perdoar, amar, tolerar, amar novamente, perdoar novamente e continuar caminhando, porque a nossa vida é dinâmica e há dias para dar perdão e também há dias para receber perdão. Perdão é um instrumento de Deus para a cura das nossas almas, das nossas vidas, dos nossos dias. E eu desejo que a história entre Jacó e Esaú possa também nos ajudar hoje na solução dos conflitos familiares, do perdão familiar, e que a bênção do Senhor de forma maravilhosa esteja nos ajudando, sim, a entender que nós precisamos deixar o perdão correr livre na nossa vida, para que possamos ser mais leves, mais saudáveis, mais felizes, e também entendendo que também nós ferimos, nós somos feridos, mas os relacionamentos é para estar nesse processo de cura e também de renovo diário. Então abra o coração, ou abramos o nosso coração para que o perdão corra como um rio que corre, levando a água para o mar, a água que, como se diz, né, um rio nunca é a mesma água, estando todo o tempo uma nova água, uma água se renovando, e que também nós estejamos com o coração sendo renovado a cada dia, deixando fluir o perdão, a graça e a compaixão do Senhor, e uma vez em nós também possamos levar a vida das pessoas que estão em nossa volta. Nossa reflexão hoje está em Gênesis capítulo 33, quando ele vai nos falar do retorno de Jacó para casa. Ele teve aquele encontro maravilhoso com Deus, ali no capítulo 32, e depois daquele encontro que ele teve aquela madrugada sozinho com Deus, Deus mudou a sua vida, seu nome, seus propósitos, e Jacó agora vai ao encontro do irmão. Capítulo 33, ele vai nos dizer assim, versículo 1: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se a seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Eu vou agora para o versículo 10 e 11, que diz assim: mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Os dois irmãos se encontram. O último encontro anterior a esse, Gênesis capítulo, a partir do 28, ele vai trabalhar a história de Jacó e tudo que ele passou durante esses 20 anos. E agora, no capítulo 33 de Gênesis, ele vai falar do encontro entre esses dois irmãos, porque o último encontro havia sido entre eles uma grande briga, com muitas ofensas e também ameaças. Não vou falar do que motivou,
mas eu sugiro que você possa ler os capítulos anteriores ao capítulo 28, você vai poder entender essa briga familiar, como tantas outras brigas familiares entre irmãos, e aqui, 20 anos depois, eles se encontram. A primeira coisa que eu queria falar é que foi necessário 20 anos para que eles pudessem voltar a se falar. Nós lemos aqui pelo relato, quando Jacó se curvou, Esaú já se lançou ao seu pescoço, beijando e chorando, e eles dois podendo ali se reconciliar, porque realmente eram irmãos, amigos, e agora, depois de 20 anos de muita saudade e também de muito isolamento, eles podem finalmente se reconciliar. E eu estive pensando, enquanto eu preparava essa reflexão, quantos de nós temos sido privados de um relacionamento mais próximo com pessoas que nos feriram ou pessoas que nós ferimos, há um isolamento e passado tanto tempo para que haja uma reconciliação. E eu estive então pensando, talvez você tenha pessoas que você deixou para trás ou pessoas que também deixaram você para trás, e podemos colocar isso debaixo de oração, pedindo que Deus nos ajude a apressar o tempo, a não esperarmos 20 anos para uma reconciliação, para um perdão, para uma reconciliação, porque ficar privado desse amor, desse carinho, dessa amizade, realmente maltrata demais. Essa é a primeira coisa que eu queria falar desse encontro que levou 20 anos para ser concluído e a reconciliação operada. Mas, pela graça do Senhor, depois de 20 anos, eles estão aqui. Jacó chorando, abraçado, com Esaú abraçando e também o beijando, e depois chorando e eles se reconciliando. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o presente ou os presentes que Jacó levou, insistindo que ele recebesse por causa da restituição que a ferida deve ter como resultado um profundo desejo de que haja uma restituição, que é uma devolução em parte daquilo que foi lesado ou daquilo que foi prejudicado àquela pessoa que foi destratada dentro do processo do conflito. Uma coisa importante, se você feriu alguém ou eu feri alguém, é importante que nessa reconciliação haja uma restituição, que é uma devolução ou daquilo que foi lesado, daquilo que foi tirado, que foi prejudicado, e também, pelo menos, ou para devolver ou para amenizar a dívida que ficou por conta do conflito. Então, de tanto insistir, o texto vai dizer aqui no versículo 11, aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio desse dia, deixando uma palavra novamente como foi a palavra inicial. Deixa o perdão, a reconciliação, a restituição correr na tua vida, na minha vida, como um rio corre e vai direto para o mar. E assim ele está se renovando por cada quilômetro que ele vai passando. Que haja também essa disposição em nós de um renovo, um perdão, de uma reconciliação e também de uma restituição, que é uma devolução por aquilo que foi perdido ou que foi prejudicado, foi lesado. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que venham tempos de festas, de reconciliação e de restituição, e que os conflitos vá ficando cada vez mais para trás e a gente avance, tendo essa certeza de que Deus estará conosco também nos ajudando a resolver cada conflito e a reconciliação, com certeza sendo o presente que Deus tem para nos ajudar a alcançar. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu espero que essa reflexão seja uma bênção e nós possamos colocá-la em prática para a glória de Deus.